crescimento da humanidade. Essa questão moral, ela sempre será importante. Não existe uma sociedade, uma civilização que possa se construir sem moralidade, sem padrões morais. Então isso não é essa a questão. A questão é se analisar até que ponto esses padrões morais podem, em algum momento, em alguma etapa da civilização, inibir certos processos necessários, evolutivos. A segunda questão a observar é a seguinte, quer dizer, tudo isso depende da ótica com que se vê a sociedade, com que se vê o ser humano. Nós temos, infelizmente, sobretudo aqui no Ocidente, uma tradição que remonta desde a Idade Média, de que o mundo social, o Estado, é laico e está baseado em valores essencialmente materialistas. E que os valores espiritualistas são propriedade das religiões. Eu não gosto, não concordo com isso. Eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente deve procurar modificar. Ou seja, a questão espiritual, ela é imprescindível em qualquer situação. Quer dizer, independente da religião. Independente de religião, a religião é apenas um instrumento pelo qual você se entende melhor com a sua espiritualidade. Exatamente, que você possa, a partir daí, buscar com melhores instrumentos, com melhores ferramentas mais elaboradas, um caminho espiritual. Agora, o caminho espiritual não se esgota na religião. O caminho espiritual é inerente ao ser humano. O ser humano é um espírito, né, manifesto num corpo físico. Então, quando se fala em processo evolutivo, não está falando simplesmente do mundo material, da evolução do mundo material, mas está falando de uma presença cada vez maior do espírito na matéria. Porque a questão central é essa. Quer dizer, uma visão espiritualista verdadeira, ela precisa partir de que, sendo espírito, vamos dizer, é a essência, a matéria é que se amolda ao espírito, não o contrário. É o espírito que cria, é o espírito que transforma. Então, nesse sentido, as mudanças e uma certa desestabilização que volta e meia, em processo cíclico, se dá na sociedade, se dá na família, se dá nas religiões, no Estado, são muitas vezes necessidades de transformação, são processos evolutivos que estão sendo trancados, estão sendo impedidos de dar plena vazão à manifestação do Espírito. Eu acredito que o que se passa hoje é exatamente isso. Nós estamos na véspera